Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estamos na 7ª aula de Geografia Bíblica 1, é o último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. E agora nós iremos trabalhar no capítulo de número 13 do livro-texto. Nós já trabalhamos hoje nos caminhos, nas estradas da Palestina, falamos há pouco sobre o clima da Palestina, e agora vamos para a geografia econômica de Israel. E no final do meu módulo da aula anterior, ainda desse módulo, dia de hoje, eu mencionei aos irmãos que a educação e a economia, elas trabalham juntas. Eu sei que é muito importante estudar, sim, mas quando a gente não tem recursos para estudar, a gente acaba trabalhando para sobreviver. E mesmo que passemos momentos difíceis em nossa vida, trabalhando para sobreviver, nós precisamos sempre abrir um espaço da nossa vida para aprimorar a nossa vida na questão do estudo. Porque somente estudando nós crescemos e ampliamos e melhoramos o nosso trabalho e, naturalmente, otimizamos as coisas e, dessa forma, prosperamos. E, com a prosperidade, podemos, então, estudar mais e fazer isso em escala. Podem ver que as grandes economias do mundo, geralmente, elas têm um nível de alfabetismo muito mais elevado. Por quê? Porque elas priorizam. Eu sei que muitas famílias que passaram por dificuldades e problemas, e privações, seja pela guerra, seja por fome, seja por uma tragédia, diante das suas privações, eles acabam trabalhando apenas para sobreviver, mas é notório que quando esses pais, essas famílias se unem para tentar ter um futuro melhor, elas atrelam o seu trabalho ao estudo. E esses são os caminhos da grande prosperidade que Deus nos deixa. O trabalho e o estudo e o trabalho. Não tem como um povo, uma nação, uma família não prosperar se eles não unirem essas coisas. Eu sei que muitos são tentados apenas a trabalharem e deixam o estudo de lado, porque estão cansados e tiveram um dia muito difícil, principalmente nós, países subdesenvolvidos e principalmente quem mora em subúrbio, mas eu digo e desafio para que a gente nunca perca de vista o estudo. E pode ver, meus irmãos, que até mesmo na questão da revelação de Deus, Deus nos deixou um livro de propósito para nos forçar a estudá-lo, para que por meio do estudo pudéssemos conhecê-lo. Ou seja, já é da nossa origem o estudo. Assim como o trabalho é sagrado, porque o trabalho veio de Deus, o estudo é sagrado. E Deus nos deixou uma revelação que a gente só consegue compreendê-la melhor com o estudo. E no início da aula de hoje, que começamos falando sobre caminhos e avenidas e estradas, eu falei que a tecnologia ela é também o quê? Uma ferramenta que Deus nos deixou, que a gente tem que explorar. E há pouco, o nosso irmão Marcos Tomé, ele fez aqui uma apresentação para nós num recurso digital, utilizando aqui a inteligência artificial como meio para facilitar. E eu pedi agora para ele, né, abrir aqui o capítulo 13 nessa inteligência artificial, que é o notebook lm.google.com, que ele vai trazer o mapa mental da síntese desse capítulo, a síntese, e como eu disse, né, o mapa mental de tudo que a gente vai estar tratando aqui agora. Então, né, pode abrir, Tomé, para a gente, por gentileza? Olha que legal. Aqui, né, sobre essa questão da geografia econômica de Israel. Deixa eu só fazer um comentário aqui, irmãos. Há uma citação de Calvino, que ele diz que Deus é o maior economista que sempre existiu no universo. Porque tudo que Deus cria, nada se estraga, tudo se recicla. A palavra economia tem a ver com isso, com administrar de tal forma em que otimizamos, né, ora o trabalho, ora os gastos, e ora maximizamos o que é a produtividade. Pode ver que quem sabe economizar, ele sabe o quê?
ele sabe otimizar o seu ganho, preservar o seu ganho, ele sabe gastar o que é, vamos dizer assim, o que é necessário, e dessa forma ele prospera, né? E como eu mencionei há pouco sobre essa questão do conhecimento, do estudo e do trabalho, né? No mundo aonde o protestantismo chegou, o verdadeiro protestantismo, houve uma libertação muito grande de dogmas e de ensinos errados e de pensamentos até fatalistas, né? Porque nós não podemos negar que o mundo ocidental ele foi influenciado pelo cristianismo, ora romano e também ortodoxo grego. Que o Ocidente ele é criado na cultura, eu diria, voltada ao cristianismo romanizado e também o cristianismo ortodoxo. Por outro lado, a gente sabe que esse romanismo ele foi, na minha opinião, né, irmãos, uma desvirtude daquilo que os pais da igreja tinham criado. E a reforma protestante, ela nada mais é do que uma retomada daquele começo do cristianismo de Jerusalém, de Antioquia da Síria, e que foi preservado pelos mártires e pela patrística. Então, países em que aceitaram a reforma protestante, por exemplo, vocês veem que historicamente são países que prosperam, porque dentro do princípio do catolicismo, você sempre está dependendo de um rei ou de um líder religioso, ou de uma religião institucionalizada. E o protestantismo, a sua essência, é a ruptura contra isso. É a ruptura contra essa dependência. É uma libertação. Só para vocês terem uma ideia, na Idade Média, por exemplo, se um filho nascesse num lar onde o pai era um ferreiro, possivelmente as próximas 10ª gerações daquela família seriam ferreiro. Se ele era um agricultor, as próximas 10ª gerações seriam agricultores. Havia uma exceção muito pequena em algumas famílias, muito pequena. Então, o que acontecia na Idade Média? Por isso que, quando até estudamos aqui História Eclesiástica 2, que nós falamos muito daquela fase que foi do sistema feudal, em que havia os suzeranos, né, e que havia os vassalos, aquilo se estabeleceu por gerações. Na Reforma Protestante, foi a retomada daquilo que acontecia na igreja primitiva, e que era vivida, inclusive, na patrística, que é essa libertação, porque numa família de ferreiro, a filha e o filho não necessariamente tinham que ser ferreiro. Eles iam agora poder o quê? Ter a sua ferramentaria e poderiam pagar agora para o filho estudar aquilo que o filho quisesse. E se o filho fosse um gênio na literatura, ele ia se tornar um gênio na literatura. Ou se ele quisesse se tornar, por exemplo, um arquiteto, ele ia para a arquitetura. E podem ver que os países que aceitaram a reforma protestante, houve essa libertação, porque agora você não está mais debaixo de um rei e nem de uma religião, porque agora Cristo te libertou de tudo. E é por isso que, irmãos, eu digo que o grande caminho da prosperidade para um filho de Deus é o trabalho e o estudo. E a gente não precisa correr, meus irmãos, que a prosperidade é uma questão natural na nossa vida. Podem ver que o testemunho que muitos lares dão logo depois que eles se convertem, né? Isso é uma verdade. Então, aqui, só para a gente começar aqui, e vamos parar nesse mapa mental aqui da Terra Prometida, né? Então, estamos no capítulo de número... como que se diz, né? Estamos aqui no capítulo de número 13. Canaã, pode pôr para nós? Olha só, lembrando a todos, né, que ela é descrita como terra que mana leite e mel, ocorre 19 vezes no Antigo Testamento, a fertilidade e exuberância, né, conforme Deuteronômio 32, 13 e 14, e relatos dos 12 espias, em Números 12, 23 e 27, onde era um lugar muito abençoado. E é uma terra maravilhosa e farta, né? Para a gente encerrar aqui, eu vou deixar para dar continuação na próxima aula, leia para nós também a fauna, rapidamente.
como que era a fauna de Israel. Olha só. Os animais mencionados na Bíblia tinham cerca de 120 nomes. Nomes coletivos, Bacar, Soim. Exemplos de animais mencionados, por exemplo, leão, gafanhoto, bois, vacas, jumentos, caprinos, camelo, cão, coelho, lebre, entre outros. Lista de animais puros e imundos. Referências bíblicas adicionais em Salmo 104, Provérbios 30, Jó 39 e Isaías 11. Dificuldade em traduzir nomes de animais. Fauna palestinense exterminada, com incêndios e derrubada da flora. Animais protegidos por leis específicas, como as gazelas, búfalos, cabra selvagem e coelho. ênfase bíblica em amar e proteger animais. Profetisas com nome de animais, Débora e Hilda. Tribos associadas a animais, Judá, Benjamim e Dan. E catálogo da Enciclopédia de la Bíblia, mamíferos invertebrados, aves, répteis, peixes e anfíbios. Joia. Vamos dar uma pausa agora, porque já deu a aula de hoje, né? Gastamos um tempo aqui sendo até aprendendo com o Tomé como manusear esse recurso. Depois publica no nosso grupo, tá, Tomé? Porque eu vou estar utilizando esse mapa mental. Então, meus irmãos, né, só queria dar um destaque aqui sobre essa questão da fauna, né? Pastor, vou ter que sair, tá bom? Tá bom, obrigado, viu, Tomé? Mais uma vez, pode fechar aí. E obrigado, viu? Paz, meus irmãos, boa noite. Só para a gente estar encerrando aqui nosso bloco, hoje esse bloco ficou um pouquinho mais reduzido, porque a gente estava aprendendo com o nosso irmão Tomé, inclusive, que precisou sair para buscar sua filha na escola, como que usa essas ferramentas. Eu achei brilhante, irmãos. Lembra, hoje, a nossa aula, nós começamos falando sobre o quê, irmãos? Caminhos e estradas, que eram lugares de acesso, de intercâmbio, de comunicação, de espiritualidade. E olha, a inteligência artificial, as redes digitais, o mundo digital veio para chegar, como eu mencionei, dizendo e parafraseando meu amigo, é o sexto continente. A gente precisa saber nadar nessas ondas, tomar proveito e prosperar sobre isso. E expandir o reino, inclusive, aqui, né? Mas eu gostaria apenas de concluir dizendo, né, uma parte aqui do livro do pastor Ernesto Nini, sobre ainda a fauna. Uma coisa que eu gosto muito é que a Bíblia vai dar um destaque que o justo, ele cuida bem dos seus animais. Esse texto. A Bíblia ensina a amar os animais e a protegê-los. Por quê, meus irmãos? Porque é a criação de Deus para nós. Um justo, ele cuida bem, ele trata bem, ele preserva. Ele não usa do animal como algo, assim, como usamos essa palavra, é um bicho, no sentido assim que deve... Ele pode estar sujeito a qualquer coisa. Não. Ele deve ser cuidado, ele deve ser zelado, da forma pela qual Deus a deixou. É um animal. E aqui, né, nós vemos que na nossa sociedade caída e ideologizada, em que estão dando mais valores, ora maltratam os animais e ora endeusam os animais, ao ponto que os pais estão indo para os asilos, estão sendo jogados às traças e as pessoas doentes dos nossos dias estão dando mais valor aos seus pets. Então, isso é preocupante. Nós, como filhos de Deus, precisamos restaurar isso, esse equilíbrio. Nenhum problema cuidar dos pets, amar os pets. Mas todo problema quando nós amamos mais os pets do que as pessoas. Quando nós desprezamos os nossos parentes familiares e um próximo, uma criança, e damos mais valor a um animal. Então, que a gente possa restaurar, né, esse princípio como Jesus fazia. Jesus sabia colocar tudo na devida ordem. Em Jesus a gente vê um perfeito equilíbrio. Jesus restaura o papel da mulher, Jesus restaura o papel da criança, Jesus restaura
até o órfão e a viúva, ele leva dignidade às pessoas, ele valoriza até o inimigo, no sentido de amar o inimigo, né, de criar leis para tratar com aqueles que erram, e ele coloca os animais e a vida. A Bíblia vai ensinar que Deus deixa a nossa vida totalmente em ordem. Tá bom? Então, meus irmãos, como ficou apertado nossa hora aqui, eu vou parar aqui, então a gente dá sequência a partir do capítulo 13, então nós teremos a nossa 8ª aula semana que vem. Ou melhor, quinta-feira, tá bom? Beleza, meus irmãos? Leiam esse capítulo para a gente fazer uma aula bem legal. Tá bom? Ok. Que Deus abençoe. Alguma dúvida, alguma pergunta? Legal. Muito bacana. Não. Olha, foi muito produtivo no nosso intervalo e eu vou estar publicando, inclusive, nas nossas páginas do seminário, essa aula do Tomé, porque, irmãos, isso daqui é maravilhoso, né? Como eu disse na minha segunda aula de hoje, a internet ela deve ser explorada, deve ser usada de forma muito positiva, e no estudo a gente tem que potencializar, e que tenham muito mais cursos em EADs, para que as pessoas se tornem autodidatas, né? E essa tomada do governo de limitar alguns cursos, eu sou extremamente contra, porque querer fazer com que as pessoas paguem mais caro e não tenham acesso, né? Então, eu sou favorável, sim, aos cursos em loco, mas muito mais favorável também a essa popularidade. Como eu mencionei, a democratização veio e ela não vai ter jeito. Aqueles que pensam de forma contrária estão com seus dias contados, né, nesse mundo moderno, tá bom? Beleza, meus irmãos? Deus abençoe, então. Deus. Fiquem com Amém. Deus. Uma noite abençoada e bom descanso. Deus abençoe a todos. Graças a Boa noite, Deus, pessoal. Até graças. mais. Assim paz a todos. Deus abençoe. Beleza.